Hoje vamos acompanhar a história de Rudy, um tanque que possui a defesa mais alta de todo o mundo, e usa deste poder para explorar labirintos junto ao grupo do herói, com o objetivo de encontrar um tesouro lendário que concede um desejo a quem encontrá-lo, para assim curar a doença de sua amada irmã. Mas certo dia o herói o expulsa do grupo por considerá-lo inútil, e por isso Rudy decide retornar à sua cidade natal, mas no caminho ele acaba tendo um encontro inesperado, que revela a verdadeira natureza de suas habilidades inúteis, que na verdade eram incrivelmente poderosas. Então já vai deixando a sua inscrição para receber o segundo episódio e não se esquece de curtir e comentar bastante, para ajudar esse vídeo a chegar cada vez mais longe e batermos a nossa tão sonhada meta de 50 mil inscritos. E passa lá no nosso Insta também, Tio Nezo, para se tornar um ser supremo. Mas bora pro vídeo, onde iniciamos com um grupo que estava em combate contra um golem de pedra, enquanto é dito que os grupos de aventureiros eram formados por várias funções, como atacantes, curandeiros e, claro, tanques, que seriam aqueles que bloqueiam todos os ataques dos inimigos para proteger os membros. Uma posição para quem é forte, mas não chama a atenção a ponto de se tornar um protagonista. Mas esta é a história de como Rudy dá a volta por cima. E mais tarde, Rudy tem um sonho fofo com sua querida irmãzinha, mas sua colega de grupo Nin o faz voltar à realidade, deixando o garoto decepcionado. Mas a garota manda ele deixar de besteiras e de fazer essas caras estranhas na guild. E aliás, ela achava inacreditável ele pensar tanto em sua irmãzinha, e era óbvio que ele a amava, mas sugere que ele tente gostar de outra coisa, pelo menos uma vez, como por exemplo, um romance. Rudy acaba ficando envergonhado e pergunta se ela estava sugerindo que a menina fica envergonhada e diz que ele entendeu tudo errado, mas o garoto diz que ninguém era tão bonita quanto a sua irmãzinha, Manícia, deixando-o embolada. Mas o garoto muda de assunto e diz que não estava pensando em mais nada neste momento, porque afinal sua irmã possuía uma doença incurável e sua única esperança era encontrar o tesouro secreto do labirinto, que concede um desejo a qualquer um, para assim curá-la. Mas depois de seu desempenho embaraçoso, isso parecia impossível, já que estava se sentindo mal por todos. Mas Nin pede que ele não diga isso, já que fez um ótimo trabalho como tanque e no dia anterior ele não recebeu nenhum ataque, e aquela diminuição de defesa que ele estava recebendo não fazia nenhum sentido, apesar disso estar se tornando rotineiro, sem que ele perceba. O garoto diz que isso o fazia consumir muitas poções e colocava muita carga na garota como curandeira, mas Nin diz que ela só conseguia lutar graças a ele, porque sabia que ele iria protegê-la. E além disso, seu escudo possuía um valor de 9.999 de defesa, a maior de todos os tempos, o tornando um tanque excepcional. Mas a chegada do herói Kiglas chama a atenção de todos. Ele se reúne com Rudy e Nin e anuncia a entrada de duas novas integrantes, mas Nin questiona o que estava acontecendo, já que só era permitido entrar em grupos de 6 no labirinto, e se essas duas entrarem, eles se tornariam 7, mas o herói dá risada, porque em breve seriam apenas 6, já que a partir de hoje Rudy estava fora do grupo. Todos ficam surpresos e Rudy questiona o motivo, e o herói começa a humilhá-lo, o chamando de inútil, que apenas perdia grande parte do poder de seu escudo, o que era uma palhaçada, porque deste modo eles não teriam nenhum progresso com um tanque tão inútil como ele. Nem fica bolada porque Rudy sempre bloqueou os ataques dos inimigos, mas o herói diz que com certeza as outras duas habilidades com efeitos desconhecidos de Rudy estavam causando isto. Nin tenta defender o garoto porque eles não tinham certeza sobre isso, mas o herói já estava decidido a colocar as duas garotas que eram tanques de evasão e podiam lutar enquanto esquivavam dos ataques, ao contrário dele, que só podia se defender e por isso estava fora do grupo. Rudy acaba aceitando e caminha pra fora, mas o herói diz que ele ainda não tinha terminado e pega a espada do tanque, porque no dia anterior eles não tiveram lucro, e diz que não
não ligava que seu escudo tinha um maior status, porque ele era apenas um tanque incompetente que o desperdiçava. E o herói sai da guild dando risada do garoto, mas duas meninas do grupo dizem que sabiam que ele não era incompetente e desejam sorte a ele. Enquanto Nin estava triste, o garoto pede desculpas a ela que o convidou pro grupo, mas infelizmente ele não foi forte o suficiente, o que ela diz ter sido mentira. Ela questiona se essa seria uma despedida, mas o garoto pede que ela se lembre de quando contou sobre a sua cidade natal, Avancia, porque queria que ela o visitasse, já que pretendia morar junto a sua irmã. Apesar que não iria ficar o tempo todo por lá, a garota fica contente com seu convite, mas se faz de durona e fica ansiosa pelo reencontro deles. E com isso, eles se despedem. E Rude começa a pensar sobre o que faria, já que não conseguia ir sozinho pra Avancia. E se pergunta se Kiglas estava certo sobre suas habilidades estarem reduzindo a absorção de seu escudo, o que seria terrível, mas infelizmente ele não tinha como descobrir, já que não tinha ninguém que poderia avaliar suas habilidades. Mas o garoto acabou ouvindo a conversa de um grupo iniciante que estava em dúvida se seriam capazes de lidar com esse trabalho de escolta até a cidade de Cougars, que ficava entre o lugar atual e Avancia. E por isso, Rude decide se oferecer para ajudá-los de forma gratuita. Mas um garoto pergunta qual seria seu rank, deixando ele nervoso porque ainda estava no F, por passar tanto tempo no labirinto. Mas a garota o reconhece como ex-membro do grupo do herói e eles o aceitam de imediato. Rude até pensa em falar sobre seu rank, mas o contratante acaba chegando e ele perde a oportunidade de falar sobre isso, já que o grupo parte em viagem. E uns dias depois, em uma noite com um nevoeiro, o comerciante pergunta se eles deveriam descansar ali, mas Rude diz que deveriam prosseguir, já que estavam próximos à cidade. E além disso, ele estava com um mau pressentimento, então deviam passar por essa névoa rápido, para chegarem em segurança. Mas ele percebe algo vindo em direção a eles e manda o velhinho parar a carroça e se prepara para o combate, mas da névoa surge uma garota de cabelos brancos que acaba caindo no chão. Rude não sente nenhuma presença maligna e se aproxima dela, que tremia de medo, mas o garoto demonstra sua bondade e pergunta se ela conseguia se levantar, e a garota acaba conseguindo, mas um vento deixa Rude envergonhado ao notar que ela não estava vestindo nada e uma pedra mágica em seu peito faz ele perceber que ela não era humana. Mas o comerciante alerta Rude sobre uma criatura que vinha em sua direção, e o garoto manda a menina se esconder e se prepara para o combate contra a cobra da floresta. O comerciante alerta os aventureiros sobre seu veneno mortal e a cobra os ataca, mas nosso tanque usa sua habilidade de provocar para fazer a cobra focar nele, enquanto os membros do grupo estavam apavorados pelo tanque ter sido golpeado pelo veneno. Mas Rude estava tranquilo, já que tinha uma habilidade que o protegia contra efeito de status. O grupo pergunta o que deviam fazer e o tanque acaba sendo golpeado, enquanto pensava que deste modo todos seriam eliminados. E enquanto estava desacordado, ele se lembra de sua irmã chorando e acorda rapidamente, porque não poderia acabar desta forma, e diz ao grupo que não tinha espada, então eles deveriam atacar a criatura e trabalharem juntos para derrotá-la, e jura como o tanque mais forte que iria bloquear todos os golpes, deixando eles determinados. E graças a isso, eles acertam os primeiros golpes, mas a cobra se prepara para o seu ataque mortal, que deixa Rude aflito, porque ele teria que segurar aquilo, já que fugir custaria a vida de alguém. E o nosso tanque consegue segurar o golpe, fazendo o grupo derrotá-la graças à liderança de Rude, que os deixa responsáveis pelo destrinchamento do monstro, enquanto ele ia falar com a garotinha. Ele pergunta se ela estava machucada e ela nega, e ele percebe que ela estava fugindo daquele monstro, e pergunta o que ela iria fazer agora, mas a menina não tinha pra onde ir, e por isso Rude decide convidá-la a se juntar a ele. A menina concorda e ele diz que ela não poderia andar vestida deste jeito, e o comerciante aparece com um vestido fofo pra garota. Rude pergunta se eles realmente poderiam ficar com aquilo, e o homem diz que era um presente pra quem salvou sua vida. E a garotinha vai se trocar toda contente, enquanto o velhinho perguntava se ela poderia ser uma escrava fugitiva, mas o Rude sabia que na verdade ela era um homúnculo, que são seres criados para ser
servirem os humanos e não viajavam sozinho, mas ele acreditava que ela devia ter algum motivo para isso. E responde que os comerciantes de pessoas não entrariam em uma floresta tão perigosa, e além disso, ela não estava usando uma coleira, então por enquanto ele iria cuidar dela, o que deixa a menininha muito feliz. Mas o grupo finalmente chega no destino e Rudy se despede deles, que acabam o convidando a se juntar ao grupo, porque gostariam de se aventurar com um tanque tão forte como ele, mas Rudy os agradece e nega a oferta, porque ele estava procurando o tesouro secreto do labirinto, fazendo o grupo se lembrar que este era o tesouro que concedia um desejo, além de ter a tecnologia para fazer homúnculos, deixando a garota de cabelos brancos aflita, enquanto eles diziam que não gostavam de homúnculos, porque eles não tinham expressões e apenas trabalhavam de forma desapaixonada, o que era assustador, e apenas eram identificados por sua pedra mágica no peito. Rudy nota que a garota estava desconfortável e interrompe o assunto e se despede do grupo. E continuam a viagem, ele se apresenta para a garota e pergunta seu nome, mas ela fica pensativa e responde que não possuía um nome, e o garoto diz que seria difícil se referir a ela sem um nome e olha para ela que estava com pétalas de Luna Filha nos cabelos e acaba chamando de Luna, e diz que ela poderia mudar caso não gostasse, mas Luna fica muito feliz com seu novo nome e o agradece. E a noite finalmente chega e Luna nota alguns lobos que tentam atacá-la, mas a garota reage rápido e usa uma faca para eliminá-los, deixando Rudy impressionado, enquanto pensava que Luna era um homúnculo criado ilegalmente e que possuía vontade e emoções próprias, coisa que outros homúnculos não possuíam, e além disso, ela também podia lutar. Ele se lembra que normalmente os homúnculos ilegais eram descartados, mas seu olhar assustado o fazia se lembrar de sua irmã e por isso não podia abandoná-la. Mas Luna interrompe seus pensamentos ao correr até ele pedindo desculpas pela panela, mas Rudy diz que não tinha problema e pergunta se ela não podia ter derrotado aquela cobra já que era tão forte, deixando ela um pouco nervosa, mas ela diz que era melhor com magia e não possuía habilidades de combate corpo a corpo. Rudy fica pensativo e pergunta suas habilidades, e ela diz que tinha uma habilidade que aprimorava a magia e uma de suporte além do avaliar. O garoto diz que eram ótimas habilidades e logo ele percebe que ela tinha o avaliar e vai à loucura, porque esta era uma habilidade extremamente rara e apenas havia uma pessoa no reino vizinho que possuía, mas infelizmente ela faleceu há algum tempo, o que fazia Luna ser a única pessoa no mundo que possuía essa habilidade. A garota diz que não imaginava que ela fosse tão valiosa, e Rudy pede que ela o ajude e use o identificar nele, a deixando feliz por poder ajudá-lo. E além disso, esse era seu antigo trabalho, então não tinha problema, mas para isso ela precisava encostar nele. Rudy permite e a garota diz que ele possuía 4 habilidades, sendo elas provocar, onde ele fazia os monstros concentrarem sua atenção e ataques nele, corpo saudável, que o tornava imune a efeitos de status e aumentava sua cura natural, tornando seu corpo o mais resistente possível. Habilidades que Rudy já conhecia, mas agora vamos às que ele realmente queria conhecer, já que algumas habilidades não eram ativadas a menos que você as compreenda, e estas habilidades seriam conversão de vida, que o permite converter a defesa perdida em energia, sendo assim uma habilidade ofensiva, e por fim o escudo do sacrifício, que o permitia receber o dano de seus companheiros, e ao defendê-los, sua resistência e a resistência de seus companheiros eram aumentados, o que o faz perceber que estava recebendo o dano de seu antigo grupo o tempo todo, deixando ele aliviado porque sempre se preocupou com suas habilidades desconhecidas e nunca pensou que isso seria resolvido tão facilmente. Ele agradece Luna, que fica muito feliz, e no dia seguinte eles finalmente chegam no vilarejo, enquanto nosso tanque dizia que foi expulso de seu grupo por possuir habilidades com efeitos desconhecidos, mas na verdade ele possuía as melhores habilidades para proteger seus aliados e agora poderia retornar até sua irmã com a cabeça erguida. E com isso chegamos no final do primeiro episódio, então já vai deixando a sua inscrição para ajudar na nossa meta e não se esquece de curtir, comentar e compartilhar para me dar um
uma mega moral. Mas é isso, valeu e até a próxima!